Vamos começar a parte 2, né, da aula de reações químicas. E nesse caso a gente vai ver a ocorrência de reações, especificamente para simples troca. Então, primeiro para a gente entender, a gente viu o conceito do que é reação e equação na última aula, mas existem alguns requisitos, né, ou seja, para que uma reação ocorra, né. Primeiro, para essa reação ocorrer, as substâncias precisam estar em contato, né. Por exemplo, você pode ter duas substâncias e ao misturar você faz com que elas possuam ou que elas entrem em contato e a reação possa ocorrer. Mas o contato não é uma das coisas apenas, não é uma das principais coisas que é necessário, né, para que uma reação ocorra. Além do contato, é preciso que essas substâncias possuam afinidade, né? Então, se a gente olhar de repente para as reações de combustão, existem substâncias que são inflamáveis e outras não. Então, para você ter uma combustão, você precisa de um comburente e um combustível. Então, normalmente esse comburente é o oxigênio e o combustível, você pode ter gasolina, álcool, madeira, dentre outras substâncias. Então, nesse caso, quando você coloca em contato a gasolina para queimar e reagir com o oxigênio, você deixa em contato, né, essas duas substâncias. E elas possuem afinidade. Mas de repente você tenta fazer com que vidro, né, venha a queimar. Então, ele é considerado uma substância que não é inflamável, que não queima. Então, mesmo que o vidro e o oxigênio eles possuam contato, eles não vão possuir afinidade. Então, são duas coisas importantes: o contato, então aqui representando uma barreirinha, né, uma, uma cerca, né? Então, essa substância, se ela não tiver contato com essa outra, a reação não ocorre. E do mesmo jeito, embora elas possuam ter contato, né, aqui a gente está somando, mesmo que essa substância tenha contato com essa outra, a reação precisa ter afinidade, ou então ela não vai ocorrer. Então aqui você tem, além do contato, elas possuem afinidade. E aí está representando, formando outra geometria. Desculpe, outra figura geométrica, tá? E aí essa reação ocorreu, tá bom? Veja que ela se encaixa, né? Isso era o propósito. Então, nesse caso aqui, lembrem sempre de contato e afinidade, né, para uma reação ocorrer. Então, quando a gente passa para simples troca, o que é que vai acontecer? Se você analisar aqui nessa figura, você tem uma reação, uma solução de sulfato de cobre, enquanto aqui, em um momento depois, essa solução de cobre ela está numa coloração menos intensa do que no início, né? E veja que a placa ela estava aqui dessa maneira limpinha, sem nenhuma crosta, sem nada, né, na placa. E um momento depois apareceu essa substância aqui mais escura, né? Então o que é que aconteceu, tá? Eu estou acabando diminuindo a imagem. O que aconteceu basicamente é que lá nessa reação, quando você insere a placa de zinco, o que é que está acontecendo? A placa de zinco ela entra em contato com o cobre, porque o cobre aqui está com um déficit de 2 elétrons, ou seja, tá faltando 2 elétrons nesse balanço de cargas. Então faltam duas cargas negativas. Então o cobre acaba atacando, né? Vai até a placa de zinco, certo? Que é o metal. E aí ele começa a atacar. O que é que acontece? O cobre, que está 2 mais, que ele acaba arrancando 2 elétrons dessa placa e se transforma em cobre zero. E o cobre zero ele é sólido, ou seja, é uma substância, ele fica na sua forma metálica. Então aqui está na forma aquosa, em solução, e recebe os 2 elétrons e vai para sua forma sólida. Entretanto, o zinco, ó, o zinco estava aqui nessa placa na sua forma metálica, ou seja, na sua forma sólida, que é a placa de zinco. E se por acaso o cobre recebeu 2 elétrons, de onde saiu esses 2 elétrons? Justamente do zinco. Foi o zinco que perdeu. Então o zinco perde os 2 elétrons e se transforma em zinco 2+. Agora é o zinco que tem esse déficit de elétrons. E aí, o que é que aconteceu? O cobre, que era sólido, desculpe, o cobre que estava na sua forma aquosa, ele vai ficar sólido e acaba ficando aqui na placa. Né? Ele fica na sua forma sólida. E o zinco que estava na forma sólida na placa, quando perdeu os 2 elétrons, se transformou em zinco iônico,
que aí ele fica na sua forma aquosa, ou seja, vai para a solução, né? Então, isso é uma reação, né? Essa reação está ocorrendo. Porém, o ponto aqui, eu expliquei aqui a reação de oxirredução, isso vocês vão aprender com mais detalhes lá quando a gente for estudar eletroquímica, pilhas, eletrólise. Mas o que eu estou mostrando é que a reação ocorreu, né? Houve essa perda e ganho de elétrons, né? Entre os pares aqui, entre os íons. Mas o que está acontecendo é que a reação ocorreu. Então, houve uma reação, ou seja, a substância antes estava na sua forma aqui, ó, como eu disse, reação química, né? Então você tinha o cobre 2+, que depois gerou e foi para a placa e virou o quê? O cobre 0, né? Está sem carga. Então são substâncias diferentes. Apesar de ser cobre, de ser do mesmo elemento, tem propriedades químicas e comportamento químico diferente. Dessa maneira, aqui é uma representação da reação de simples troca. Então você tem o zinco sólido e aqui o sulfato de cobre que está na solução, tá? E o metal, o zinco, ele toma lugar do cobre e o cobre sai. Ó. Então veja que aqui o cobre está mais 2 e ele vira cobre 0. O zinco que está 0, ele vira zinco mais 2, tá bom? Isso acontece por quê? Bom, se o zinco tomou lugar do cobre, a gente já pode dizer que ele é reativo, porque aconteceu o quê? A reação. Então, o contrário, ó, o cobre tentando tomar lugar do zinco. A reação não ocorre. Se não há reação, é porque o cobre ele não é reativo diante do zinco, tá bom? Então, o sulfato ele vai preferir o zinco em relação ao cobre. E isso a gente vai ver já já o porquê, né? Mas veja que zinco toma lugar do cobre e cobre não toma lugar do zinco. Então eu já posso dizer que o zinco ele é mais reativo, ó, a reatividade está aumentando para a esquerda. O zinco ele é mais reativo, tem maior reatividade do que o cobre. E vai aparecer o níquel aqui entre os dois. Nesse exemplo aqui, nessa tabela, você tem a placa metálica, que é aquela placa de zinco ali, né? Só que aqui a gente tem zinco e várias substâncias que estariam na solução. Então, o zinco com sulfato de zinco, a gente não vai observar, certo? Então, vai ser zinco quando estiver em contato com sulfato de níquel. Então, aqui está dizendo que ocorre reação. Quando é que ocorre reação? Quando há uma substituição. Então, o zinco substitui o cobre. Aqui disse o quê? Que o zinco, quando diante do sulfato de níquel, ocorre a reação. Então, se aqui a gente tivesse níquel, o zinco tomava lugar do níquel e o níquel sairia. Tá? Então, o zinco é mais reativo do que o níquel. Zinco com sulfato de cobre, foi o que a gente viu aqui. O zinco ele é mais reativo, então ele toma lugar do cobre. Tá? Essa questão de ser mais reativo significa que para cá, para a esquerda, aumenta a reatividade, porque a gente pode comparar uma propriedade, né, periódica que a gente viu que é a eletropositividade. Então o zinco é um elemento mais eletropositivo, certo? Que é o contrário de eletronegativo. Né? Então a tendência do zinco, né, normalmente a tendência dos metais, por ter uma baixa eletronegatividade, ele acaba perdendo seus elétrons diante de algum outro elemento, né? Ou numa ligação, seja iônica ou covalente. Né? Então você acaba tendo essa tendência, né, do elétron ceder mais, ou seja, da nuvem eletrônica está menos distribuída, vamos dizer assim, as cargas para o lado desses elementos, ou seja, o zinco ele vai ter uma maior eletropositividade. É mais fácil, né, energeticamente falando, você consegue com pouca energia arrancar elétrons do zinco, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, o níquel, quando você tem essa placa metálica de níquel diante do zinco, perceba que o níquel ele não reage, ou seja, o níquel não toma lugar do zinco, porque o zinco é mais reativo do que o níquel, ou seja, o zinco é mais eletropositivo do que o níquel. Cobre também não toma lugar do zinco, não ocorre a reação, então, porque o zinco é mais eletropositivo do que o cobre, ou seja, mais reativo do que o cobre. Então, o sulfato já está como mais reativo, então ele não vai liberar o zinco para se ligar ao cobre, né? O contrário ocorre, como a gente viu aqui, ó, certo? Continuando aqui, então, aqui você pode ver que também tem uma coluna só para o cobre, e aí o cobre diante do sulfato de zinco, do mesmo jeito que o cobre diante do sulfato de níquel. Perceba que o cobre diante do zinco,
o zinco continua ligado ao sulfato, ou seja, o cobre é menos reativo. O níquel continua ligado ao sulfato, ou seja, não ocorre reação, o cobre é menos reativo. E tudo está resumido aqui, né? Então, zinco é mais reativo do que o níquel, que é mais reativo do que o cobre. Ou zinco é mais eletropositivo do que o níquel é mais eletropositivo do que o cobre. Sempre os mais reativos ou mais eletropositivos vão tomar lugar nessa reação de simples troca. Lembrando que é uma substância simples com uma substância composta. Vai ter, o que a gente vai ter obter nos produtos, no caso, vai ser o quê? Outra substância simples com outra substância composta, tá bom? No próximo slide a gente vai ver que existe uma fila de reatividade, né, que resume bem a questão entre os metais e o hidrogênio. Então aqui, essa figura, ela representa essas duas reações, né? Então, olhando para cá primeiro para a fila de reatividade, continuando a ler, era só um resumo, a gente só tinha um trecho, né? Era só analisando esses três metais. A gente agora tem uma maior quantidade de metais. Perceba que aqui o hidrogênio vai ser tipo um divisor. Ó. Você tem metais nobres desse lado e outros metais aqui. Mas a reatividade ela aumenta para onde? Para a esquerda. Então aqui você tem o lítio como mais reativo ou mais eletropositivo, como o ouro o menos eletropositivo e o menos reativo, né? Então esses metais aqui são chamados de metais nobres, justamente porque essa nobreza está relacionada à sua oposição, a sua, na verdade é o oposto de reatividade, né? Continuando então aqui, ó, nessa reação, essa primeira, zinco, ele precisa tomar lugar de quem? Do hidrogênio. O hidrogênio é que está fazendo o papel, ó, positivo é o primeiro, o cloro seria o negativo, tá? Então aqui você tem sempre o positivo à esquerda e depois o negativo. Então aqui o hidrogênio, né, o metal, vai tomar lugar desse hidrogênio. Será que sim? Aí a gente olha na fila de reatividade. Hidrogênio está aqui, zinco está aqui. Então o zinco ele é mais eletropositivo ou mais reativo do que o hidrogênio. Se ele é mais eletropositivo, ele toma lugar do hidrogênio. O hidrogênio sai formando uma substância simples, ou seja, na sua forma gasosa, e o zinco se liga ao cloro e forma o cloreto de zinco. Então forma esse sal. Antes o hidrogênio aqui estava junto do cloro, formando o ácido clorídrico, tá? Nessa outra, e aqui ó, você vai ver essas bolinhas, né? Essas bolinhas seriam o quê? Justamente o hidrogênio, que é um gás inflamável. Se por acaso tivesse uma chama aqui, né? Se tivesse uma chamazinha aqui, o que é que ia acontecer? Isso aqui ia queimar. E ferro. Ferro toma o lugar do hidrogênio, então a gente vai lá, ó, fila de reatividade. O hidrogênio está aqui, onde é que está o ferro? Aqui. Então o ferro é mais eletropositivo do que o hidrogênio. Né? Então o ferro toma lugar do hidrogênio, o hidrogênio sai na sua forma gasosa e simples, e o ferro se liga ao cloro, formando o cloreto de ferro, esse sal. Nesse caso, a gente vai ter a reação acontecendo. Então veja, quando é que a reação acontece? Quando há substituição. Quando não é possível essa substituição, a reação não ocorre. Então o cobre tenta tomar lugar do hidrogênio. Será que realmente tenta? Então a gente tem o cobre aqui, só que o hidrogênio é mais reativo do que o cobre. Então o hidrogênio continua ligado ao cloro, né? E o cobre não toma lugar. Então não há reação. Perceba que você coloca um pedaço de metal, de cobre no caso, num ácido, não vai haver essa reação. Do mesmo jeito é o ouro. Né? Se você colocar ouro em ácido, o ouro não toma lugar do hidrogênio, porque o ouro é menos reativo ou menos eletropositivo do que o hidrogênio. O cloro prefere estar ligado ao hidrogênio. Então perceba que não há formação de bolhas, ou seja, não há o consumo dessa placa, enquanto aqui sim, há o consumo da placa. Ela está sendo corroída e aqui não. Por que ela está sendo corroída? Porque o metal está tomando lugar nessa substância. E aqui não está sendo corroído porque o metal não toma lugar nessa substância. Tá bom? Percebam que aqui, quem são os mais eletropositivos, ou seja, os mais reativos, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Especificamente esse aqui, ó, o sódio. O sódio, certo? Ele está aqui no sal de cozinha, a substância que a gente conhece comumente, né? Coloca na comida, né? É um tempero também. Mas o cloreto de sódio, certo? Aqui ele está na sua forma iônica, ó, positivo e o cloro negativo.
Só que o sódio, na sua forma iônica, é ótimo, né? Nosso organismo em quantidade não exagerada, tá? Mas esse sódio positivo, ele é diferente, certo? Do sódio metálico. Esse sódio metálico, inclusive, ó, tá aqui, ó, ele é bem reativo, certo? E é isso que a gente vai ver no próximo slide, porque a gente está falando de substituição do hidrogênio. A água tem hidrogênio. Então, o que é que acontece quando a gente coloca algum desses metais aqui, né, em água, especificamente o sódio, né? Não necessariamente que todos possam ocorrer essa reação, né? Mas vamos falar especificamente do sódio. Então, o sódio, quando você coloca em água, que a gente conhece água como H2O, mas nada mais é que dois hidrogênios, né, e um oxigênio, como está apresentado aqui. O sódio ele tenta tomar lugar do hidrogênio. Ele consegue, se você olhar aqui na escala, hidrogênio está aqui, sódio ó, muito reativo aqui. Então a tendência é, perceba que ele está bem distante do hidrogênio, ou seja, ele é muito mais reativo, muito mais eletropositivo do que o hidrogênio. Então qual é a tendência? Que o sódio ele toma lugar do hidrogênio. Então fica OH com sódio, formando o hidróxido de sódio, que é uma base. E o hidrogênio sai na sua forma de quê? De gás hidrogênio, que a gente já conhece que é inflamável. Só que isso é uma reação que envolve uma liberação de muita energia, ou seja, libera muito calor, certo? E esse calor, certo? A reação é muito rápida, principalmente no caso dos alcalinos, né? Ele colocou aqui, veja a foto, na verdade eu quero que vocês vejam um vídeo. O hidrogênio produzido pode facilmente entrar em combustão, graças ao calor que já é liberado dessa reação aqui. Ele libera muito calor, ou seja, uma reação muito perigosa, na verdade, né? E aí o calor que é liberado, né, ele pode acabar fazendo com que o hidrogênio queime, certo? E ocorra uma combustão, tá bom? Então, eu vou colocar o link do vídeo para vocês verem um experimento, né, em que um grupo, né, de pessoas acaba colocando o sódio metálico, né, jogando numa quantidade X de água, né, e o que acontece, tá bom? E aí a gente só falou de metais. Quando a gente fala de não metais, existe também uma fila de reatividade. Só que aqui a gente não pensa em eletropositivo, agora a gente vai falar em eletronegativo. Lá a gente falava que o mais eletropositivo era o mais reativo, quando um metal, né? Com exceção do hidrogênio, né? Que não seria um metal, mas a gente compara com o hidrogênio. Aqui, quanto mais eletronegativo, por exemplo, o flúor, né? É um dos elementos mais eletronegativos. Então o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, do que do cloro, bromo e iodo. Então, quanto mais eletronegativo, mais reativo ele vai ser. Então, aqui você tem cloro, ó, dissolvido, né? Então, esse cloro, acredito que aqui esteja dissolvido, mas aqui não fala água de cloro, né? Assim. Então, você tem o cloro, né? E aí ele tenta substituir quem? Não o sódio, porque aqui a gente está falando da parte positiva. E os não metais vão ter o quê? Tendência a ficar o quê? Negativo. Então o cloro ele vai substituir quem? O bromo. Então no momento que ele substituir o bromo, como é que a gente sabe se vai substituir? É a mesma lógica das reações de simples troca. Quem é mais reativo, substitui. Só que aqui nos metais era o mais eletropositivo. Aqui a gente vai ver quem for o mais eletronegativo, porque a gente está falando dos não metais. Então o cloro, ele é mais reativo ou mais eletronegativo do que o bromo. Então, o que é que vai acontecer? A reação vai ocorrer. Então, o cloro toma lugar do bromo, vira cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e o bromo fica sozinho. Tá? O contrário não vai ocorrer. Por quê? Pela mesma lógica. O cloro é mais eletronegativo que o bromo. Então, se o cloro é mais eletronegativo, o sódio não vai deixar o cloro, ele continua ligado ao cloro, do que se ligar ao bromo, porque o cloro é o mais eletronegativo. Então, o bromo, se não toma lugar, a reação não vai ocorrer. Ok? Então, essa é a parte 2 de reações químicas.